Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é sexta-feira, hein? Dia 17 de outubro. Bom fim de semana aí pra você. Bom, ontem à noite eu coloquei aqui um vídeo falando sobre a história do jogo do Soma Zero, né? O Guilherme nos mandou uma mensagem pedindo para comentar esse assunto. E, na verdade, o Guilherme sabe do que se trata, só que ele comentou comigo o seguinte, ele falou: André, uma vez eu tentei explicar isso para uma pessoa e foi difícil, não foi fácil não. Então eu fiz um primeiro vídeo ontem a respeito e falei que faria outro ou outros, se necessário, até que você mesmo monte aí o seu jeito de explicar isso para as pessoas, né? Até comentei, brinquei com o Guilherme, brinquei, mas falei sério, só não perca seu tempo de explicar essas coisas para esquerdista porque eles não vão conseguir entender. Mas enfim, dando continuidade aqui à proposta de lhe colocar vários argumentos sobre a mesa e deixar você montar a sua própria argumentação, eu trouxe dois números que falam muita coisa a respeito disso. Tudo bem que são números relativos à economia americana. Por quê? Porque no Brasil a Ilha da Caveira não tem estatísticas sobre o passado, né? Se você for procurar estatísticas aí, por exemplo, da década de 80 a respeito da economia brasileira, você vai sofrer, né? Não tinha, simplesmente ninguém fazia, era tudo largado e é isso aí. É uma grande ilha de aborígenes, né, praticamente. Então, por causa dessa falta de dados, não é nem que são falta de dados confiáveis, não existem dados, né? Eu precisei apelar para a economia americana. Mas eu acho que brasileiros que têm a minha idade, da minha idade para cima, deverão perceber que o que aconteceu lá aconteceu aqui também, numa escala um pouco menor, evidente, mas também aconteceu. Trata-se do seguinte: em 1970, meados da década de 70, não exatamente 1970, mas meados da década, a população americana era de aproximadamente 200 milhões de habitantes. Tá? Guarda esse número, 200 milhões de habitantes. Hoje, a população americana é mais ou menos de 350 milhões de habitantes. Quer dizer, a população americana, em 50 anos, vamos deixar assim, meio século, né? Ela cresceu basicamente o quê? 75%. Né? Foi de 200 para 350. 75%. Repara que nem dobrou, né? Em meio século, a população americana praticamente não chegou a dobrar. Né? Então guarda esse dado. De 1970, meados de 70 até hoje, a população americana sequer dobrou. Agora vamos para um outro número. Quantidade de itens disponíveis, itens à venda nos supermercados americanos. Claro que isso é uma estatística muito elástica, porque há supermercados de todos os tamanhos, enfim. Tudo que eu vou falar aqui é uma média, né? A gente pode considerar o seguinte, que em meados da década de 70, mesma época que eu te falei que os Estados Unidos tinham 200 milhões de habitantes, em média havia num supermercado americano 9 mil itens à venda. Tá? Considero como item o quê? Bom, pasta de dente Colgate, pasta de dente XYZ, refrigerante A, refrigerante B, refrigerante C. Cada um desses é um item. Tá? Então, em meados da década de 70, você tinha mais ou menos, em média, 9 mil itens à venda num supermercado americano. Hoje, você tem, em média, 60 mil itens à venda num supermercado americano. Então, veja só.
No mesmo período em que a população americana cresceu 75%, a oferta de mercadorias na economia americana cresceu aproximadamente 600%. Eu vou repetir. No mesmo período, meio século, é um período grande, confiável. No mesmo período em que a população americana cresceu 75%, a disponibilidade, a oferta de mercadorias num supermercado americano cresceu em média 600%. Por que eu estou te dando esses dois números? Porque se eu simplesmente falasse para você, olha, hoje existem mais produtos disponíveis no mercado do que existia 50 anos atrás. Você poderia me responder assim, André, mas é natural. Tem mais gente hoje do que tinha antigamente, né? Então, o confronto desses dois números mostra a você o seguinte, que a oferta de produtos à venda no supermercado americano, por exemplo, cresceu muito mais, percentualmente falando, muito mais, 5, 6 vezes mais, na verdade mais até, né? 8 vezes mais, praticamente, do que o crescimento populacional, percentual de crescimento populacional. O que significa que hoje, veja, se esses supermercados estão todos abertos e funcionando, significa que as pessoas estão comprando essas mercadorias. Esses supermercados estão sendo sustentados pelo consumo das famílias, certo? Não fosse isso, eles nem existiriam, já teriam fechado. Quer dizer, hoje você tem as pessoas consumindo uma quantidade brutalmente maior de mercadorias do que consumiam antigamente, e os supermercados estão aí, funcionando, certo? E não venha me falar, aqui entra um ponto muito importante, não venha me falar que a economia de mercado é coisa de bilionário, porque, desculpa, eu não acredito que quem esteja sustentando esses supermercados com as portas abertas seja o Elon Musk. Concorda comigo? Não são os não acho que é o Warren Buffett que vai fazer compra e ele sai fazendo compra no país, nos supermercados do país inteiro para manter tudo aberto. Claro que não. Concorda? O consumo dele é nada. Ok? Em termos de supermercado, aposto que o cara lá consome muito pouco. Quer dizer, quem está sustentando essa máquina é a população mesmo. São as famílias. Então, fica muito claro aquela história de que quando você deixa uma economia funcionar mais ou menos dentro da economia de mercado, porque, vamos combinar, né? Os Estados Unidos já há um bom tempo não são mais a terra do livre mercado, né? Hoje já é uma economia cheia de regulamentações, cheia de encrenca, cheia de oligopólios, de monopólio, tem um monte de problema lá, né? Mas dos países que temos, os Estados Unidos são um país que, digamos assim, mais se aproximou, do que seria uma economia de mercado. Veja o resultado. A população cresceu 75%. A oferta de produtos, de itens nos supermercados cresceu em média 600%. 8 vezes mais. Quer dizer, a gente poderia dizer o seguinte, que um pelo outro, as pessoas hoje nos Estados Unidos consomem 8 vezes mais itens do que consumiam há 50 anos atrás. Isso é o quê? Sinônimo de que empobreceram? É isso? Claro que não. A economia é isso. A economia é a disponibilidade de produtos, de bens e serviços. Então repara que quando você pega um período estendido de tempo, você vê claramente que a oferta de mercadorias em países que praticam mais ou menos o livre mercado, não muito, mas mais ou menos, já é o suficiente para fazer com que a pessoa tenha muito mais opções de produtos, né? E isso é verdade nos Estados Unidos, isso é verdade no Brasil também, pode acreditar. Hoje um supermercado brasileiro oferta aí por volta de
digamos, de 15 mil, 10 mil itens, né? Muito menos do que um supermercado americano, evidentemente. Agora, na década de 70 era muito menos, né? Todas as fontes em que eu pesquisei, elas diziam o seguinte, elas falavam, olha, não há números sobre a década de 70, mas certamente a quantidade de itens nos supermercados era muito menor do que é hoje. Então, é o seguinte, numa sociedade que está empobrecendo, a quantidade de itens à disposição do público, das famílias, desculpa, ela não vai crescer, ela vai diminuir. E se ao longo desse tempo ela cresceu proporcionalmente muito mais do que o crescimento da própria população, é sinal de que alguma coisa boa existe nessa tal dessa economia de mercado, né? Isso é uma informação fundamental. Então, quando você entra no supermercado e você vê aquele mundo de mercadorias, sempre pense no seguinte e sempre questione a pessoa que está conversando com você a respeito do seguinte: quem é que sustenta esse supermercado aberto? São os bilionários? Não. É a população, são as pessoas comuns. População que eu digo, as pessoas comuns, do povo, né? As famílias. É isso, né? Quanto maior a disponibilidade de mercadorias, mais rica é a sociedade, né? E, desculpe, ninguém consegue enriquecer se está empobrecendo. Seria um absurdo lógico, né? Então, o fato de haver um aumento tão grande na oferta de itens à venda num supermercado é por si mesmo um claro indício de que a economia é um jogo de soma zero, porque esses produtos não estão no supermercado porque o governo interveio, porque o governo fabricou. Não, o governo é quem impede de haver mais itens lá à sua disposição, né? Só não tem mais opções lá para você porque o governo quer a parte dele, e é grande, né? Certo? Espero ter dado mais um ponto aí, um argumento em favor dessa história. E como eu te falei, vai montando aos poucos vai raciocinando, pensando a respeito e estruturando as suas argumentações, porque é um assunto muito rico, muito vasto, tá? E este aqui não é o último vídeo que farei a respeito. Eu ainda voltarei ao tema em breve, tá bom? Por enquanto é isso, um abraço para você e até mais. Tchau, tchau.